E aí, pessoal, beleza? Professor Cauê Monteiro aqui. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a massa atômica. A massa de um átomo ela pode ser expressa por meio da unidade da massa atômica, que é representado pela letra U minúscula, que é uma unidade muito pequena. Essa unidade de massa atômica ela vai corresponder a 1/12 da massa de um átomo de carbono. É como se eu pegasse um átomo de carbono e dividisse em 12 pedacinhos. Um pedacinho desse vai ser equivalente à unidade de massa atômica. Logo, é estabelecido que a massa de um átomo de carbono é de 12 unidades. O valor da massa atômica pode ser obtido diretamente pela tabela periódica. Temos aqui o átomo de carbono. Esse número 6 é o número atômico do carbono. O 12 é o número da massa. Vamos ver outro exemplo. A água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a massa do hidrogênio é 1 e a massa de um átomo de oxigênio é 16. Vamos calcular a massa da água. Tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, vamos fazer 2 vezes 1, porque temos 2 hidrogênios, mais 16, que é a massa do oxigênio. A massa da água vai ser 2 mais 16, que é igual a 18. Vamos ver agora na reação de formação da água. Aqui nós temos gás hidrogênio, que é formado por 2 átomos de hidrogênio, gás oxigênio, que é formado por 2 átomos de oxigênio, e a nossa água. Só que vocês têm que prestar atenção no coeficiente estequiométrico. Nesse caso, nós temos 2 unidades de gás hidrogênio e 2 unidades de água. Então, a gente vai ter que fazer essa multiplicação em consideração para poder calcular a massa de cada elemento aqui. Então, calculando a massa do hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios vezes 1, que é o valor da sua massa, vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4. Então, a massa dessa primeira parte dos reagentes vai ser 4. O oxigênio, nós temos 2 oxigênios, vezes 16, que é o valor da sua massa, vai ser 32. Já na água, nós temos aqui 2 vezes 1 mais 16, que é o que a gente fez anteriormente, vezes 2, que é o coeficiente estequiométrico, porque temos 2 moléculas de água, vai dar 36. Se você observar, aqui nós também temos a lei de Lavoisier sendo aplicada, que a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Aqui nós temos 36 e 4 mais 32 também dá 36. Muito legal, não é mesmo? Vamos agora para o exercício. Calcule a quantidade de ferro gusa obtida a partir de 100 kg de hematita. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre o ferro gusa, você pode assistir depois, vou deixar no card aqui em cima. Então nós temos aqui os dados. A massa molecular da hematita equivale a 160 unidades. E a massa do ferro, 56. Vamos agora ver na reação química qual é a proporção. Nós temos 2 hematitas que produzem 4 ferros. Agora a gente só vai precisar fazer uma regra de 3. Então, se vocês observarem, 100 kg de hematita vão equivaler a 320 unidades dessa hematita. Por que 320, professor? Porque aqui na fórmula nós temos 2 hematitas. E uma hematita vale 160. 160 vezes 2 dá 320. E o do ferro? O ferro, nós temos 4 ferros. Cada ferro equivale a 56. 4 vezes 56 vai dar 224 unidades de massa atômica desses 4 ferros. Então, agora a gente quer descobrir a quantidade de quilogramas de ferro. Então, a gente faz essa regra de 3 aqui, meio pelos extremos. Nós vamos ter 320x, que vai ser igual a 224 vezes 100, que deu 22.400. O 320 está multiplicando, ele passou dividindo. Eu faço essa divisão e eu vou encontrar que a quantidade de ferro gusa obtida a partir de 100 kg de hematita vai ser igual a 70 kg. Tranquilo? Vamos seguir. Vamos agora para uma questãozinha do Enem. A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão, carbono e ar atmosférico, em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio puro. Os 2 principais produtos formados são o aço doce, que é uma liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante, e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, respectivamente, 12 gramas por mol e 16 gramas por mol.
Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas da produção de aço doce é mais próxima de... Bom, então vamos lá resolver esse exercício. O primeiro passo é verificarmos o que ele está pedindo. Ele está pedindo a massa de gás carbônico formada. Quais são os dados que nós temos aqui que são importantes para nós? Nós temos aqui que o ferro-gusa contém cerca de 3,3% de carbono e também que o aço doce, que é formado a partir desse ferro-gusa, ele vai ter um teor de 0,3% de carbono. Outros dados importantes também são as toneladas de ferro-gusa utilizada para produzir esse aço doce e também as massas molares do carbono e do oxigênio, que são 12 e 16. O próximo passo é sabermos quantos por cento de carbono foi consumido para gerar esse CO2 e quantos quilogramas essa porcentagem representa para 2,5 toneladas de ferro-gusa. Então vamos lá. Tínhamos 3,3%, foi consumido até ficar 0,3%. Então 3% de carbono foi consumido para gerar esse CO2. O CO2 ele é formado na reação entre o carbono e o oxigênio. Então nós tínhamos 2,5 toneladas, que equivalem a 2.500 kg. Fazendo a regra de 3, 2.500 kg equivale a 100% da massa total do ferro-gusa. 3% desses 100% equivale da quantidade de quilogramas de carbono consumido, que foi o que a gente viu aqui. 3% vai equivaler a X. Fazendo o meio pelos extremos, você vai ter o valor igual a 75 kg de carbono consumido para gerar CO2. Próximo passo, agora é utilizarmos as massas moleculares, as massas molares do carbono e do oxigênio e calcularmos fazendo outra regra de 3. Então, o carbono é 12 unidades, o oxigênio é 16, como aqui nós temos 2, vai ser 16 vezes 2, que vai dar 32, e o gás carbônico é a soma do carbono e do oxigênio aqui, que vai dar 44. Então, se temos carbono 12, 12 vai equivaler a 75. E 44, que é o do gás carbônico, vai equivaler a X, que vai ser a quantidade de quilogramas que a gente está procurando na nossa questão para o gás carbônico. Fazendo a regra de 3, nós vamos chegar num valor de 275 quilogramas de gás carbônico formado a partir do carbono que foi consumido. A nossa resposta vai ser a letra D. Tranquilo? Então é isso aí. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, comentar suas dúvidas e suas sugestões aqui embaixo, são muito bem-vindas, e ativar o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!